Eu sou o Felipe e 1/6 do meu dia é gasto no trânsito. Eu sou o Juliano e bora logo, senão eu vou perder a minha carona. Esse é o podcast do vidaestudantil.com, o portal do estudante brasileiro. E nessa edição a gente vai falar um pouquinho sobre mobilidade urbana, a qualidade da mobilidade urbana, as nossas experiências em relação à mobilidade urbana no Brasil, os novos paradigmas ou o que se tem pensado sobre isso. Então fica aí que esse tema pode ajudar você. Inclusive na redação do Enem, pode ser que seja um tema que caia aí na redação, ou simplesmente como cidadão, né? Como cidadão, como a gente deve pensar e discutir a mobilidade urbana. Essa é a nossa pretensão nesse episódio. Mas antes da gente ir para a pauta, eu quero lembrar você que você pode encontrar o Vida Estudantil nas principais redes sociais. Nós estamos no Facebook, em vidaestudantil.com/Facebook. Estamos também no Twitter, em vidaestudantil.com/Twitter, e você também vai encontrar a gente lá no Instagram, no @portal Vida Estudantil. E lá a gente tem compartilhado as capas do nosso podcast, mas tem muito mais por aí. Temos outros projetos pela frente, então siga-nos para que você não perca nenhuma novidade do vidaestudantil.com. Bora lá então! Mobilidade urbana é como o transporte de pessoas ou produtos é realizado em um centro urbano de uma cidade ou região metropolitana. É isso aí. A mobilidade urbana é como você transporta pessoas, produtos, mercadorias, enfim, tudo que você quiser transportar dentro do espaço urbano. E, obviamente, a qualidade da mobilidade urbana depende de uma série de fatores. Se a gente pensar, por exemplo, só na mobilidade urbana por via rodoviária, se você tiver uma rua esburacada, você vai ter problemas na mobilidade urbana por causa daquela rua esburacada. Ao mesmo tempo, também não adianta ter ruas maravilhosas, estradas maravilhosas, com limites de velocidade altíssimos, se você tem veículos antigos, uma frota antiga de veículos e carros que não conseguem trafegar nessas vias e tirar o melhor proveito dessas vias. Se você pensar numa cidade, por exemplo, que não tem metrô, a qualidade da mobilidade urbana nessa cidade certamente é menor do que uma cidade que tenha, né, o mesmo tamanho e a mesma necessidade de transporte que, por sua vez, possua metrô. Então, assim, se você pegar países em que você tem poucos problemas em mobilidade urbana, basta você olhar para como eles lidam com a mobilidade urbana em termos de política, em termos de conscientização da população e de investimentos, para que você possa entender quais são os fatores que mais influenciam na qualidade de vida das pessoas por conta da mobilidade urbana, por conta da qualidade da mobilidade urbana naquele país. Então, se você pegar, por exemplo, o caso da Holanda, Amsterdã, a qualidade de vida das pessoas, elas ganham muito pelo simples fato da mobilidade urbana ser muito agradável, pelo fato de a cidade investir no transporte ou na viabilidade do transporte por bicicleta. Então só o fato de você pedalar para o seu local de trabalho sem se preocupar se você vai levar uma fechada de um carro, se você vai ser assaltado, e fazer esse exercício, isso já melhora e muito a sua qualidade de vida, torna você mais produtivo para o seu trabalho e uma série de outros fatores. Se você pegar outros países que, embora tenham problemas, também têm boas soluções para a mobilidade urbana, como é o caso, por exemplo, do Japão, nas grandes cidades japonesas, dificilmente você vai precisar de um outro meio de transporte para se deslocar para onde você quer, que não seja o metrô ou trem. Então você tem um transporte de massa que foi muito bem projetado e implementado para atender uma boa parcela da população. E como é um transporte rápido e barato, as pessoas conseguem continuar ainda assim produtivas e ter uma qualidade de vida superior. Então a qualidade da mobilidade urbana depende de diversos fatores. Eu acredito que o principal deles é você colocar a mobilidade urbana como uma das prioridades na vida de um país, que foi algo, no nosso exemplo, no nosso caso aqui do Brasil, muito negligenciado ao longo dos anos, que é o que a gente vai conversar um pouquinho agora. E como é que é aqui no Brasil? A impressão que dá é que a mobilidade aqui do nosso país, nas nossas principais cidades, ela é muito prejudicada por conta de uma falta de planejamento do próprio espaço urbano em si. Então vamos pegar um exemplo bem claro, como é o caso de Brasília.
Brasília, ela foi uma cidade planejada, ela foi toda pensada direitinho para ser daquele jeito e tal, não sei o que, até o dia que ela foi fundada em 1960. Mas a Brasília que existe hoje, a cidade de Brasília de hoje, tirando a parte que em si foi projetada na década de 60, na verdade na década de 50, né, até a hora que ela foi fundada na década de 60, ela hoje nada tem a ver com aquela Brasília que foi projetada lá atrás, mais de 50 anos atrás. Mas como assim nada tem a ver? Aquele miolinho está aqui hoje, né? Ainda funciona hoje do jeito que provavelmente se foi pensado lá atrás. Só que exatamente por uma falta de planejamento contínuo, a cidade foi expandindo radialmente sem um controle previsto. Ou seja, sem que assim, olha, aqui vai ser um espaço comercial. E aí mais tantos quilômetros à frente já vai ser um espaço residencial. Então se vai ser um espaço residencial tantos quilômetros à frente, aqui vai ser um espaço comercial, e as pessoas geralmente trabalham e consomem as coisas no espaço comercial, como é que vai ser feita a mobilidade entre aquele espaço onde as pessoas trabalham e esse daqui? Será que esse espaço que a gente está colocando aqui para as pessoas morarem comporta todos os trabalhadores e os consumidores que vão usufruir daquele espaço comercial? E coisas desse tipo. Óbvio que eventualmente você vai ter pessoas que trabalham e estudam e consomem produtos que estão a muitos quilômetros de distância das suas residências. Mas a ideia seria de você planejar a cidade para que isso seja o mínimo, ou melhor, isso aconteça com a menor parcela da população, para que a sua infraestrutura, já pensada em como você planejou a cidade, possa de fato suprir as demandas que aqueles cidadãos têm. Isso no caso de Brasília, que foi planejada. Agora imagina no caso de Rio de Janeiro, São Paulo, dentre outras capitais, em que você tem um crescimento praticamente desordenado da população no meio desses centros urbanos. E com um modelo que já está muito ultrapassado e que vem lá, talvez, desde a época do Brasil colonial, em que você tinha um centro e o resto da cidade vai se expandindo de forma radial, em volta desse centro, cada vez para lugares mais distantes, mas aquele centro ainda sendo fundamental para o funcionamento da cidade, onde se concentram os principais serviços, as principais lojas, os principais postos de trabalho. Exatamente, esse processo de metropolização causa um crescimento desordenado e por uma falta de planejamento de saber lidar com isso, tornando a mobilidade caótica, né? A mobilidade urbana caótica e desordenada. Você acaba perdendo inclusive a noção da real demanda dessa população, porque você vai expandindo e você tem um pouco incentivo de ocupação do espaço urbano por outras lojas, serviços, fábricas, que provoquem o deslocamento das pessoas, mas que esses fatores estejam mais próximos de onde as pessoas moram e de onde as pessoas passam a maior parte do dia, para que você evite ou diminua consideravelmente o trajeto dentro do espaço urbano. Isso é fundamental para que as pessoas exerçam a cidadania, para que elas tomem consciência de que elas pertencem ao espaço urbano e, mais do que isso, que o espaço urbano depende das pessoas que trafegam nele, que moram nele, que vivem nele. A gente tem um exemplo muito categórico do Rio de Janeiro, é o bairro da Lapa. O bairro da Lapa, que hoje é considerado um cartão postal, em que tem vida noturna, em que as pessoas ainda podem andar e tal, e, enfim, se divertir. Ela foi durante muitos anos um bairro esquecido, um bairro assim que servia talvez só para você fazer uma ponte entre os outros bairros, e que foi um bairro em que a criminalidade era absurda, em que as pessoas não usavam a cidade, o espaço da cidade, para se divertir, para caminhar, enfim, realmente não usavam. E aí, por conta de uma iniciativa empresarial das pessoas do próprio bairro, começou-se então uma reestruturação do bairro no sentido de oferecer mais serviços que atraíssem as pessoas e dessem mais vida, principalmente uma vida noturna ao bairro. Isso, o conceito de melhora da mobilidade urbana inclui não só ver a cidade como uma via, pensando só como uma forma de passagem, mas também nessa ideia de tornar o ambiente confortável para que as pessoas interajam nesse ambiente, né? Não só estejam ali de passagem.
Com isso, quais seriam as consequências de uma política de melhora da mobilidade urbana para a população como um todo? Primeiro, acho que é mais óbvia, é a melhora na qualidade de vida das pessoas. Se você gasta menos tempo se deslocando da sua casa para o trabalho, você, bem ou mal, tem mais tempo para dedicar à sua família, aos seus hobbies. Tem mais tempo para você descansar, tem mais tempo para você ir ao cinema, enfim. Além de sobrar mais tempo no seu dia a dia como um todo, a grande maioria das pesquisas que a gente encontrou aí para fazer essa pauta, indicam que as pessoas passam a ser mais produtivas. Então ganha o empresariado, o empregado ganha porque se você está num trabalho em que se você produz mais, você também recebe mais, você também vai ter, inclusive, mais condição financeira. E assim, o próprio conceito de mobilidade urbana, ele interfere em tantos fatores no dia a dia que às vezes a gente nem se dá conta. Se você passa a ter uma mobilidade urbana melhor, a ponto de você perder menos tempo se deslocando, você tem mais tempo, inclusive, para preparar melhor a sua comida, a sua refeição. Você tem mais tempo para poder fazer uma atividade física. Então isso pode, inclusive, impactar em relação aos problemas de saúde da população como um todo, o que também desonera o sistema único de saúde. Então, se você tem uma população que é mais ativa, que se preocupa mais com a sua saúde, tem mais tempo para se preocupar com a sua saúde, fatalmente você vai desonerar um pouco o sistema único de saúde, porque essas pessoas vão ficar menos doentes, elas vão ter um ganho na sua saúde, elas vão ser pessoas mais saudáveis. Isso mesmo, pesquisando, eu encontrei um dado de que o paulistano, né, ele perde 45 dias do seu ano, né, na verdade 45 dias por ano no trânsito. Poxa, 45 dias, muitas pessoas não têm 45 dias de férias. Dá pra você fazer muita coisa, exatamente. Você pode investir em outras coisas, em outras atividades. Durante o dia a dia, ou aliás, na rotina diária, nós não temos tempo para investir muitas vezes em projetos pessoais. E poxa, 45 dias seria um tempo assim muito bom para você investir nessas outras atividades. E você fica nesse trânsito num ambiente poluído, porque os veículos motorizados, eles emitem muitos gases que são nocivos à saúde. Você se estressa porque quem gosta de ficar parado no trânsito naquele vai e vem, acelera e desacelera, isso tudo só contribui para uma queda muito grande na qualidade de vida. Como a gente poderia melhorar a nossa mobilidade urbana? Eu, na abertura do programa, eu disse que eu perco 1/6 do meu dia no trânsito. E dentro desse tema, enquanto a gente estiver discutindo como melhorar, a gente já vai considerar os modais. Então, uma das principais maneiras, talvez a maneira mais óbvia que tenha vindo na cabeça de todo mundo, é o investimento em sistemas de transporte compartilhado. Transporte público, principalmente naqueles de massa e que demandem manutenção baixa. Então, se a gente para pensar, principalmente no Rio de Janeiro, e eu imagino que também nas principais capitais brasileiras, a gente tem um incentivo muito grande no modal de ônibus como transporte coletivo. Você tem muitas vias na cidade e muitos ônibus também circulando. O problema dos ônibus é que você está colocando transportes coletivos para disputar espaço no sistema rodoviário, né? Junto com os motoristas e tal, que já está muito saturado. Então, ainda que você coloque mais ônibus, você está, na verdade, colocando mais carros no sistema e fazendo com que esse sistema fique com mais veículos, o que fatalmente vai piorar o trânsito. Se esse sistema de transporte for um sistema de transporte bom, de qualidade, você pode ter uma melhora a médio e longo prazo no trânsito, uma vez que as pessoas vão tender a usar esse transporte público ao invés de usar o seu transporte privado, carro, enfim, uma vez que o transporte público atende bem ou até às vezes melhor do que se ela tivesse um carro, uma vez que o carro traz uma série de outros gastos que o ônibus não traz, né? Você pagou a passagem do ônibus, você não precisa se preocupar com nada. Você não se preocupa se o ônibus quebrar, você desce e pega outro, você não tem IPVA para pagar, você não tem revisão para fazer, se bater, você desce e pega outro, se bater o seu carro, você vai ter que consertar o seu carro, enfim. Então, você já teria uma migração natural para o sistema de transporte coletivo, obviamente se esse fosse um sistema agradável. Além do ônibus, a gente também tem a opção de sistemas
que usam a água, né, como seu principal meio para poder se locomover. A gente está falando de sistemas, por exemplo, como as barcas, que é uma grande alternativa para cidades como a cidade do Rio de Janeiro. A gente tem aqui do nosso lado, chamada Baía de Guanabara. E essa Baía de Guanabara separa a cidade do Rio de Janeiro da cidade de Niterói, que também é uma grande cidade do estado do Rio. E as duas cidades são ligadas pelo continente, mas para isso você vai ter que dar a volta na Baía de Guanabara. São ligadas também por uma ponte, a chamada Ponte Rio-Niterói. E você também pode ir para Niterói de barco, que seria a forma talvez mais rápida, porque você não tem trânsito. Eu imagino que seja um sistema relativamente fácil de ser implementado, porque você não precisa criar a linha, basta apenas você criar as estações e comprar os veículos, ter os veículos para poder fazer esse trajeto. Você começa a ocupar um espaço urbano que antes não era nem pensado, que é o próprio oceano, né, ou no caso a Baía. Além de ser mais um passeio agradável, né, também. O problema das barcas talvez seja a implementação, porque eu imagino que não seja algo tão barato de ser feito, as estações e, enfim, todos os transportes. E eu acho que é a falta de vontade política também. Porque pelo menos no Rio de Janeiro, para quem conhece a geografia, quem não conhece, pode abrir aí rapidinho o Maps para ver a cidade do Rio, repara que um importante bairro do Rio de Janeiro é o bairro de Botafogo. E o bairro de Botafogo ele ainda está dentro da Baía de Guanabara. Estranhamente, nós não temos uma estação de barcas, por exemplo, no bairro de Botafogo. Porque você poderia, por exemplo, ir da Zona Sul, indo para o centro do Rio de Janeiro por barca. Ir de Botafogo também para a nossa cidade vizinha aqui, que é Niterói. E a gente, por exemplo, não tem. E eu imagino que a gente só não tem essa possibilidade simples e puramente por conta de falta de vontade política. Então a gente tem aí as barcas, que seria uma opção muito, a meu ver, possível. E tirando transporte rodoviário e transporte marítimo, que seriam as barcas, a gente tem as possibilidades também de transporte ferroviário. E aí entra uma série de transportes. Por exemplo, que está sendo implementado agora no centro do Rio de Janeiro, é o chamado VLT, que é o Veículo Leve sobre Trilhos. Muitos anos atrás, a gente tinha um sistema de bondes no Rio de Janeiro. E ele foi completamente extinto. O único bonde que você tem hoje é o bonde de Santa Teresa e ele serve apenas de forma turística, né? A gente acabou com o sistema de bondes na cidade do Rio de Janeiro e substituiu ele integralmente por ônibus. Aí agora a prefeitura começou a investir no VLT. O que é o VLT? É um veículo leve sobre trilhos, que consegue andar compartilhando espaço com as pessoas, com outros veículos, com carros e tal. A gente está voltando a ter bonde. É um bondinho moderno. Que vai circular apenas no centro do Rio de Janeiro. E além do VLT, a gente também tem o metrô e trem. Qual é a grande vantagem dos sistemas ferroviários? A vantagem é a manutenção geralmente é muito barata, se comparado aos outros modais. Ele também consegue transportar um grande número de pessoas. Por outro lado, são sistemas que demandam muitos recursos para serem implementados, principalmente o metrô. Acaba sendo mais oneroso, até porque, exatamente, existe a estrutura, existe o solo, né, que às vezes para compensar essa falta de estrutura, que é natural, né, da geografia da região, então você acaba tendo que construir uma estrutura mais apropriada, específica, em certos casos. Como, por exemplo, a própria cidade do Rio de Janeiro, né, que em vários locais dela o solo é arenoso. E a gente teve, inclusive, esse problema na expansão do metrô ali no bairro de Ipanema. No caso do trem, tem um outro problema para ser implementado, que seria as desapropriações. Então, se você quer passar uma linha de trem por um determinado bairro, e ali já existem pessoas morando, ruas, enfim, você vai ter que desapropriar uma área considerável para poder implementar esse sistema. Existe também um modal aeroviário, que são aviões. Então a gente, por exemplo, no Rio de Janeiro temos 2 aeroportos, um internacional, que é o Galeão, e o outro Santos Dumont. Eles inclusive não são interligados, o que também é um erro, no mínimo um erro de logística, porque você pode ter algumas pontes aéreas no Rio de Janeiro e fazer com que os passageiros pudessem se deslocar de um aeroporto para o outro com um sistema rápido, para que eles possam fazer a escala no outro aeroporto e compartilhar a infraestrutura dos 2 aeroportos. Enfim, aeroportos são muito vantajosos porque fazem essa ligação distante. A implementação é relativamente cara, não é tão fácil porque você precisa de toda uma logística para poder botar um aeroporto para funcionar. Fora os próprios aviões, né? Enfim, você vai ter as empresas aéreas disputando aquele espaço, enfim. E também o valor da passagem também não é tão acessível, né?
A gente já falou um pouquinho sobre as consequências, sobre os principais modais, sempre levando em consideração o Rio de Janeiro. Falta um que a gente já quase esquecendo, que é o incentivo utilizando veículos não motorizados. Bicicletas. O bacana das bicicletas é que a estrutura, ela já existe, que é a estrutura viária, são as ruas da cidade. O produto bicicleta não é um produto caro. Se você, por exemplo, economizasse a passagem por um mês, você conseguiria comprar uma bicicleta. A manutenção também é barata. Você não polui o ar utilizando a bicicleta. Você faz um exercício físico. Então você tem uma série de vantagens para o uso das bicicletas. E a gente não vê uma parcela considerável da população considerando pelo menos a bicicleta como sendo um veículo que pudesse ser utilizado para o transporte dela. Por que a gente não tem esse uso tão expressivo das pessoas pelas bicicletas? Aí a gente entra nos problemas desse tipo de modal. Um deles é, embora a gente já tenha a estrutura, que seria as próprias vias, não é tão seguro você pedalar nas vias das grandes centros brasileiros, né? Primeiro porque você tem que disputar espaço com os carros, né? Enfim, com os veículos motorizados, o que é algo muito assustador para a grande maioria das pessoas. E aliado a isso, você também tem uma falta de segurança simplesmente porque a nossa população, de maneira geral, encara o trânsito como uma guerra. Exatamente, não há um respeito, né? O que é completamente contrário à nossa própria legislação de trânsito, que diz que os veículos maiores devem zelar pela segurança dos veículos menores. Então, uma pessoa andando de bicicleta numa rua deveria ser a pessoa mais segura naquele meio. Porque os carros, ônibus, caminhões, enfim, quanto maior, então, deveriam zelar pela segurança daquela pessoa andando de bicicleta. Inclusive tentando evitar com que ela se envolva num acidente. Para que você possa ter um incentivo para o uso dessas bicicletas, para o uso de bicicletas, você precisa também investir em infraestrutura específica para o uso de bicicletas, que é o que tem sido muito feito em São Paulo ultimamente, que é muito alvo de críticas e polêmicas. O que, por um lado, é vista como crítica, né, e é muito polêmico, por outro, é um incentivo válido, porque o grande problema é que as pessoas não consideram a bicicleta como um meio razoável, né, confortável, enfim, seguro, para que elas possam se deslocar do seu trabalho para suas casas. Se você coloca a estrutura que permite que seja seguro, as pessoas vão se sentir mais à vontade para considerar esse meio. E é o que a gente vê ao redor do mundo e certamente também verá no caso de São Paulo, que é a população usando cada vez mais a bicicleta, né, como algo considerável, uma vez que você tem a estrutura para isso. A gente também tem o exemplo do Rio de Janeiro, que foi feita uma ciclovia muito bonita, por sinal, chamada de ciclovia Tim Maia, e que já caiu, porque ela não aguentou uma onda que levou parte da estrutura da ciclovia. Junto com a ciclovia, a gente também teve algumas fatalidades, pessoas que transitavam no local, e aí se discute se é um erro de engenharia, se tem a ver também de como é que a gente faz a gestão do dinheiro público, enfim, que a gente também não vai entrar nesse mérito, mas que é, assim, um passo atrás, né, em termos de mobilidade urbana, enfim, em termos de gestão financeira, gestão pública na cidade do Rio de Janeiro. É ridículo, né, você gastar milhões de reais na construção de uma ciclovia que desaba um mês depois da sua inauguração por conta de uma onda, sendo que ela foi construída na orla. Ou seja, para qual ela deveria ter sido projetada. E o incentivo também, quando as pessoas vão vendo o resultado dessa forma de locomoção, vê que está funcionando, mais pessoas passam a utilizá-la também. E dentro de todos os modais que a gente falou, uma coisa que é fundamental para todos eles é a questão da segurança, porque não adianta você ter que ser muito mais perigoso você andar de qualquer transporte coletivo do que com o seu transporte individual, que as pessoas vão continuar preferindo o transporte individual por uma questão de segurança. E mais do que isso, né? A nossa Constituição diz que é um direito de todos os brasileiros o direito de ir e vir. E há muito pouco tempo que a gente tem observado os principais meios de transporte começarem a se adaptar para receber pessoas com algum tipo de deficiência física. Mas, de maneira geral, a própria cidade como um todo não é adaptada, projetada, no sentido de ela ser tão mal pensada para pessoas em si. Transitar pela cidade é um desafio, para que você consiga sair de casa, chegar onde você quer caminhando, sem que você torça um pé, sem que você caia, tropece, porque a própria calçada é muito esburacada, ela não segue um padrão.
Isso também é mobilidade urbana, porque, bem ou mal, você está se locomovendo ainda que sem usar nenhum transporte. Esse foi o nosso podcast do vidaestudantil.com falando sobre mobilidade urbana. E nós temos agora uma novidade antes da gente ir para os nossos créditos e finalizar o programa, que é uma parte de recomendação. Eu gostaria de recomendar o excelente jogo Cities Skyline. É um joguinho que não está tão caro, ele é ali na faixa de 50, 60 reais, vendido na Steam. Ele é um simulador de cidades. E as críticas que têm sido feitas a ele, né, assim, o que tem sido comentado sobre ele, é que ele é o SimCity que deu certo. Todo mundo deve conhecer SimCity, que é uma franquia que as pessoas, de maneira geral, já conheciam, né? E em Cities Skyline é bacana que você pode projetar a sua cidade, prover todos os tipos de serviços necessários, dizer onde você quer que seja uma área residencial, a área comercial, a área industrial, a área de escritórios. Mas o que é mais bacana no Cities Skyline é que você também pode projetar o seu sistema de transporte. E o maior desafio que eu encontrei é o trânsito na sua cidade, porque ela vai crescendo, ela vai expandindo, normalmente sem muito planejamento, como é o caso, né, na maioria das cidades brasileiras. E lá pelas tantas, quando você vai ver, a sua cidade toda tá um nó e nada funciona, ninguém consegue chegar em lugar nenhum. Tudo tá um caos, um trânsito absurdo. Esse é o desafio, como você consegue melhorar o trânsito. E normalmente, para melhorar o trânsito, você precisa investir em transporte coletivo. E é um simulador muito bacana que ele permite você criar linhas de ônibus, criar linhas de metrô, linhas de trem e usar os diferentes modais. É um jogo que tem a parte básica dele, né? Mas existe também a possibilidade dos mods pelo Steam. E assim, se você reparar no jogo, você tem diversos tipos de rua, mas nenhuma dessas ruas tem ciclovia. Mas você tem ruas com ciclovia, por exemplo, se você pegar elas, baixar elas, a maioria gratuitas, eu até agora não achei nada que fosse pago além do próprio jogo, é baixar essas ruas com ciclovia, e aí você vai brincando e vendo outros tipos de coisa. Tem modos até para você controlar trânsito, controlar sinal, controlar qual faixa você quer que vá para qual sentido, se você quer mão inglesa, mão americana, enfim. Fica aí a minha sugestão para você passar um pouquinho o seu tempo e esfriar um pouco a cabeça aí dos estudos. Esse espécie de simulador é até interessante também, porque além de você estar num clima mais de descontração, você também você acaba lidando com problemas que fazem parte da sua realidade. Então um jogo em que você vai pensar sobre os problemas que você mesmo enfrenta no dia a dia. Então é isso, Juliano. Tem alguma sugestão? Bom, a minha sugestão é que, a internet, como nós sabemos, tá aí, tem muita coisa que você pode pesquisar. E tratando de mobilidade, existem vários conceitos e outros pontos de vista que nós aqui acabamos não analisando. Por exemplo, muito se fala atualmente da mobilidade urbana sustentável, tem muitas informações legais, muitas propostas também. Bom, basicamente isso. Então é isso, esse foi o podcast do vidaestudantil.com falando sobre mobilidade urbana. E para acessar o roteiro desse episódio, basta ir em vidaestudantil.com/mobilidade urbana ou em vidaestudantil.com/VE11, número 11. E é lá também que você é extremamente incentivado a comentar e deixar a sua opinião. Então não deixe de dar um pulinho lá no roteiro desse episódio e dê sua opinião, comenta lá e diz lá o que a gente deixou de falar, se a gente falou alguma abobrinha, se a gente compartilhou alguma coisa que não devia, se você concorda, se não concorda, ou quais são as suas ideias para melhorar a mobilidade urbana da sua cidade. É isso aí, pessoal, e a gente se vê no próximo podcast do vidaestudantil.com.